Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Este podcast é gratuito e a tua contribuição faz a diferença. Para doações, visita-me em sofialoureiro.com. Namasté e bem-vindo ao mundo das pessoas altamente sensíveis. E hoje eu quero partilhar contigo algo muito especial. Recentemente fui convidada para estar no podcast Somos Todos Malucos, do António Raminhos, e mais do que uma conversa foi uma oportunidade de levar a alta sensibilidade a um público que muitas vezes nunca ouviu falar deste tema ou que ainda acha que se calhar é demasiado sensível. Neste episódio vou resumir o essencial do que levei lá. O que é ser uma pessoa altamente sensível, porque isto é biologia e não mania, e o caminho que eu acredito que muda tudo. A consciência, a prática, a integração, a espiritualidade. Muita coisa foi falada nesta 1 hora e 1/4 do podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Sofia Loureiro, sou terapeuta natural, certificada em alta sensibilidade e guio pessoas sensíveis a encontrar calma, clareza e propósito. A minha abordagem integra ciências e práticas corpo-mente, com espiritualidade e sabedoria intuitiva, apoiando almas sensíveis numa jornada de autodescoberta e autoconhecimento. Então, falando sobre a conversa que tive com o António Raminhos, a primeira coisa que nós abordámos foi explicar a biologia do traço da alta sensibilidade, nomeadamente dos 4 pilares que a doutora Elaine Aron, a psicóloga clínica que nos anos 90 deu nome ao traço da alta sensibilidade, falou. Portanto, esses 4 pilares que explicam as características das pessoas altamente sensíveis e que são o processamento profundo, a sobrecarga fácil, a maior intensidade emocional e alta empatia e também a sensibilidade às subtilezas ambientais. E foi interessante falar sobre isto, porque quando percebes que não estás a exagerar, mas que é o teu sistema nervoso que funciona de forma diferente, há algo que relaxa dentro de ti. E depois entramos numa parte muito real na conversa. E o que é que significa ser, no dia a dia, uma pessoa altamente sensível? Falámos da ruminação mental, aquela sensação de ficares dias a pensar numa coisa que alguém disse, como se isso ficasse colado na tua mente. Também falámos de sobrecarga. Eu dei o meu próprio exemplo quando estou muito tempo ao computador. Começo a sentir uma pressão enorme na cabeça, como se fosse tipo um capacete. Isso é sinal de que já entrei em sobrecarga e que já passei os meus limites. E falei de coisas simples, práticas, como micropausas, aprendermos a respeitar o nosso ritmo, a gestão de energia, e também falámos de algo que toca muita gente, a nossa dificuldade em dizer não. E há aqui um ponto muito importante. Isso vem não só da dificuldade em estabelecer limites saudáveis, mas como da nossa alta empatia, de nós sentirmos o que o outro sente. E quando dizemos que não, sentimos o desapontamento do outro dentro de nós, devido à alta empatia. Isso transforma-se em culpa, muitas vezes. Por isso é que dizer uma pessoa altamente sensível, tens de aprender a dizer que não, sem sentir culpa, por vezes pode ser um bocado irreal. Mas há uma coisa que muda tudo. E isto é quando tu percebes que sentir culpa não é o mesmo que ser culpado. E isto também expliquei na conversa com o António Raminhos,
que o mindfulness é uma ferramenta essencial para nós irmos ao corpo. Sentir essa culpa, por exemplo, quando dizemos que não, e pode ser uma sensação de aperto no peito, ou uns maxilares cerrados, e quando consegues ficar com essa sensação, sem fugir dela, podes ser bondosa com essa sensação e entender: eu sinto-me culpado, porque sinto os apontamentos de outra pessoa devido à minha alta empatia, mas isso é diferente de ser culpado. Isto é mindfulness e inteligência emocional em ação. Outra das partes importantes da conversa foi explicar que não há nada de errado connosco, que as pessoas altamente sensíveis muitas vezes crescem a pensar que são demasiado ou que não pertencem. E eu fui utilizando muitos exemplos da minha vida, desde as boleias, pela Europa nos anos 90, ao meu trabalho de investigação científica, nomeadamente, por exemplo, na área do cancro, o porquê de eu sentir por vezes que tinha uma personalidade dupla, porque por um lado precisava da estabilidade e da segurança e da observação da alta sensibilidade, mas por outro lado também sou uma buscadora de altas sensações e foi abordada essa questão, o que é ser um buscador de altas sensações, já que 30% das pessoas altamente sensíveis são também buscadores das altas sensações. Falei também do que é ser introvertido versus ser um extrovertido altamente sensível e do empoderamento que vem dessa autodescoberta, de como nós nos posicionamos melhor no mundo, porque passamos a ser autênticos, conhecemos-nos melhor, conhecemos as nossas necessidades e quando passamos a ser autênticos, abrimos espaço na nossa vida para entrar pessoas que estão mais em sintonia connosco e que nos validam e que respeitam o nosso ritmo e os nossos limites. Também, quando percebes que a alta sensibilidade é um traço que existe em cerca de 20% da população, deixas de te ver como um problema e começas a ver-te como alguém que funciona de forma diferente. Também foi falado o conceito de que a Brené Brown, a especialista em vulnerabilidade, fala de encaixar versus pertencer. E durante muitos anos foi o que eu tentei fazer: encaixar. Encaixar é um conceito que implica que uma pessoa tem que se moldar para encaixar num sítio à força, versus pertencer, que vem de ser autêntico e quem nós somos, sem esforço. Pertencer é, segundo a Brené Brown, o oposto de encaixar. E muitas vezes as pessoas altamente sensíveis estão cansadas, não porque há algo de errado com elas, mas porque estão a tentar à força encaixar em lugares, situações ou com pessoas que não estão em sintonia com elas. Também falámos de espiritualidade e intuição e a importância da espiritualidade como um tecido de suporte para as pessoas altamente sensíveis. Falámos que a intuição vem do processamento profundo das subtilezas ambientais e que o nosso cérebro capta mais informação e a integra de forma mais profunda. E falámos até da liderança sensível e de que os artigos científicos que falam sobre a utilização por parte dos líderes altamente sensíveis da intuição quando estão em situações de stress. A conversa com António Raminhos fluiu e falámos de muitos assuntos a ver com a alta sensibilidade e também com a minha experiência profissional e pessoal em relação a este traço. Mas se há algo que quero que leves do episódio quando o escutares, é isto: ser sensível não é um problema a resolver, é uma característica a compreender e uma capacidade que podemos aprender a usar. E isso requer três coisas: psicoeducação e consciência de perceber como tu funcionas,
práticas de autorregulação emocional, inteligência emocional, de mindfulness e requer a integração de alinhar-te com quem realmente és. Neste episódio falei sobre o que partilhei no podcast do António Raminhos, sobre os 4 pilares da alta sensibilidade de Dr. Elaine Aron, que são o processamento profundo, a sobrecarga fácil, a intensidade emocional e a alta empatia e a sensibilidade às subtilezas ambientais. Falei de outras partilhas específicas sobre a espiritualidade e a intuição e a importância da psicoeducação para empoderar as pessoas altamente sensíveis a posicionarem-se no mundo de uma forma autêntica. E, acima de tudo, da importância de deixares de tentar encaixar para começares a pertencer. E gostava de terminar este episódio com uma citação da Virginia Woolf. Não há necessidade de te apressares. Não há necessidade de brilhar. Não há necessidade de seres ninguém além de ti. E convido-te agora a escutar a conversa completa que tive com o António Raminhos no seu podcast Somos Todos Malucos, que podes escutar nas plataformas habituais como o Spotify, o Apple Podcasts ou até no YouTube do António Raminhos. É o episódio número 153, que se chama Pessoas Altamente Sensíveis, não é mania, é biologia. E aproveito para pedir que partilhes esse episódio, comentes, faças like e assim possas dar a tua voz à alta sensibilidade. Um grande namastê e até o próximo episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis.